Plim, começou a gravar. Vamos lá. Então, assim, como eu estava falando, a reunião, aliás, deveria ter sido feita uma reunião entre as escolas, entre os gestores, para definir realmente se ia voltar. Na verdade, existem conversas para voltar. Só que a gente tem percebido, não só aqui pelo município, mas também pelas escolas estaduais, que os pais não têm apoiado a volta dos filhos. A maioria não tem apoiado. Não é nem os professores ou a gestão escolar. A maioria dos pais tem falado, não, isso é muito perigoso, não tem vacina. Aí sim, mas criança é mais forte, só que pensa, a criança vai lá, pode pegar o vírus e levar para casa. Então, esse que é o maior problema. A gente tem que se cuidar, a gente tem que saber que a gente não é super-herói, entendeu? Então, quando tiver uma vacina, ou mesmo que não tenha vacina, mas existe uma queda dessa contaminação, porque Santa Catarina hoje está entre os estados do Brasil que tem ficado mais grave a contaminação, né, subiu a contaminação, e também tem ficado com o maior número de mortes no Brasil, né, que foi contabilizado. Hoje, assim, digo hoje, não no total, né? Então a gente tem que continuar se cuidando, não pode relaxar, falar assim, vou sair sem máscara, não tô nem aí, não pode, sabe? Temos que cuidar. É aquela velha história. Professor, Só terminar esse raciocínio, quase todos os dias eu me cuido, quase, quase. Aí tem um dia, que é o dia do azar, que você não se cuidou, você ficou sem máscara, você foi brincar na casa do amigo, sei lá, da amiga, e aí tinha alguém lá que o gato dela estava contaminado. Aí você pegou o Covid do gato. Foi o dia do azar. O único dia que você nos cuidou. Então temos que estar sempre atentos, sabe? Sempre atentos. Oi, pode falar. o meu tio, ele é cabeleireiro. Daí uma mulher foi ali e ela tava com coronavírus e passou para ele. Mas Sim, ela sabia disso? eu acho que sabia, não sei. Eu acho que não. Não, acho que não. Às vezes a pessoa não sabe, né? Daí, Porque tipo, meu tio também mora com a minha avó e ela, tipo, é idosa, né? Daí, tem que ficar meio mais isolado, não pode ficar muito com as e pessoas ali daí. onde ele mora são, tipo, ele e a avó dentro da casa, a Julie do lado, daí a tia Sandrinha na frente, o tio Fábio do lado, que é um terreno onde mora quase a família toda ali dentro. É, é, Daí passou mas pra o problema maior é o seguinte, é que quando assim você está em família e ninguém tem, né, a contaminação, tá tranquilo, você pode ficar com sua família sem máscara, nada. A partir do momento que alguém da família tá com suspeita e aí comprova-se que tem o Covid, aí lascou. Aí tem que ser assim, tem que pegar e tem que isolar a pessoa mesmo. Tem que ficar num quarto lá até e também se cuidar para não ter piora, para não ir para o hospital, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto, que esse assunto está muito pesado. Vamos falar de aula, que é aula bem legal. E eu quero saber de vocês que eu vou fazer a correção das atividades que teve na aula passada, ainda que foi lá do começo de julho, certo? Que a gente tem que corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Atividades. Primeiro que eu tô meio chateado, que eu não tô vendo um monte de gente fazer atividade. Um monte de gente sumiu, simplesmente sumiu. Poucos que estão fazendo certinho igual antes, não sei o que aconteceu. Alguns ali que estavam lá na minha lista, assim, ó, faz tudo, faz tudo, faz tudo, não tá aparecendo mais, ou tá demorando para fazer. Como eu sempre falo, se atrasa, se tem algum probleminha, manda na mensagem, que eu vou saber o que aconteceu. Senão depois a gente não tem como ficar aceitando aqueles alunos que não entregam, entendeu? E aí depois de um mês vem trazer atividade por preguiça, né? Não pode. Tem que ser em dia, tem que ser, né? Vamos lá.
eu quero que vocês Qual página? vejam, quero que vocês vejam a apostila aí, a última atividade que vocês fizeram, não essa dessa semana, a anterior. Vamos ver a página aqui. Deixa eu ver se eu relembro aqui. Página, acho que é 30 e alguma coisa. 30 e não, 5. deixa eu ver. É onde começava a falar sobre a formação do relevo. Página 35. É isso, exato. Bom, primeira coisa, quando a gente fala sobre formação do relevo, tá? Esse é um assunto bem importante e que eu gosto assim. Professor, Oi, começou a falar numa página 28. a questão, página 28. É verdade, antes tinha, né? Vamos lá então, página Sim. 28. Eu vou pegar, vou mostrar aqui a minha página, o meu texto aqui, que era sobre a mudança no planeta. Bom, deixa eu mostrar a tela inteira, tá vendo aí? Tela inteira? Ainda não? Agora sim. Agora tá aparecendo. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, quando a gente fala do planeta Terra, existem algumas coisas que acontecem na sua estrutura, tá? A gente já estudou um pouco sobre o planeta quando ele vai sendo formado, que tem o magma, né? Toda aquela rocha derretida e depois ela vai se solidificando em volta. Daí pensa bem, você simplesmente fechou uma panela de pressão. Então a Terra, né, ela foi fechada, tá vendo aqui, ó? Ela foi fechada e em volta essa casca aqui, ó, que é a crosta terrestre, ela foi fechada e aí aquela pressão, os gases querem sair. E aí se formaram as placas tectônicas, as rachaduras na própria crosta terrestre, certo? Por isso que existem as famosas placas tectônicas. Né? Se você ouve essa palavra, mas por que tem essa bendita placa tectônica? Quem que inventou ela? Quem que falou que ela existe? E elas existem, né? Justamente porque elas são, digamos assim, elas são pedaços da crosta terrestre, pedaços da litosfera, porque elas são como se fossem quebra-cabeças, assim, ó, certo? Tem as suas partes que são fissuras, né? São rachaduras ali que estão nas suas bordas. Aí o que que a gente faz? O que que a gente pensa? O Brasil, por exemplo, uma questão que tinha na tarefa. Em qual placa tectônica que localiza-se o Brasil? Quem fez essa? Responda aí. Qual placa Sul tectônica? América. Placa Sul América. sul-americana. Aqui, ó. Isso. O Brasil está na placa sul-americana. Por que ele está na placa sul-americana? Porque existe aqui um bloco, certo? O bloco, quando foi formado o continente americano, que se rachou aqui, deixando essa placa aqui do Brasil e a maior parte dos países sul-americanos. Aí, olha só que interessante. Aqui, bem aqui, ó, adjacente, bem do lado aqui da placa tectônica sul-americana, tem a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico. Como que a placa fica no Oceano Pacífico? A água do oceano está sobre a placa, certo? Ela é uma placa oceânica, submarina. Só que essa placa está em contato com a placa continental, que é a sul-americana. Tipo assim, essa do Brasil, essa sul-americana, ela se movimenta em direção à placa de Nazca. E ao mesmo tempo, a placa de Nazca se movimenta em direção à placa sul-americana. O que que vai acontecer? Elas vamos ver Se quem lembra. chocar. Elas vão se chocar. Chocar. E vamos ver quem que estuda bastante vai lembrar disso, que estava numa dos estudos. Quando uma placa tectônica vai em direção à outra, existe um, Sei. chama, existe um chamado limite. Qual é o nome desse limite? Não, não. Limite tem a ver com. Vou dar uma dica. Tem a ver. O nome tem a ver com pessoas. Pessoas. O nome só tem a ver com pessoas.
Limite de convergente. É o limite convergente, tá? Tem um assunto, eu não lembro que página que tá, se alguém lembrar aí, que tem, acho que é nesse capítulo mesmo, deixa eu ver se tá por aqui. Aqui tem o encontro, acho que, deixa eu ver. Onde as placas tectônicas elas se chocam, formando alguns limites, o limite convergente, o divergente e o transformante. O limite divergente, ele se afasta, o limite convergente se encontra, e o Já tá no transformante, outro. não é esse aqui não, acho que tá no capítulo anterior, mas depois vocês voltam no capítulo anterior, que demora para rolar. Se tiver a apostila na mão, vai voltando, tem uns desenhos que as placas tectônicas se chocam, se separam. Limite convergente é esse aqui, ó. Isso aqui dá certinho para representar a Cordilheira dos Andes na América do Sul e a placa de Nazca, que é oceânica. Ó. A placa de Nazca ela vem sobre a placa sul-americana, se choca e vai por baixo. A placa sul-americana, ela vai erguer aqui, ó, vai aumentar vai dobrar, chama-se dobramento moderno. Ela vai dobrar a crosta terrestre, formando montanhas. Por isso que na Cordilheira dos Andes ali é uma cadeia montanhosa, por causa desse Qual é o encontro das nome, placas. professor? O quê? Nome do quê? É limite Limite convergente. Esse é um limite convergente, quando uma placa vai em aqui, direção a ó, outra. na página 17. Isso, depois vocês abram lá na página 17, confiram o desenho lá, tá? Então, a placa continental aqui, ó, da América do Sul, se choca com a placa de Nazca. Isso já responde alguma delas aqui, ó. E o que podemos observar quanto à distribuição dos vulcões pelo globo quando consideramos as bordas das placas tectônicas? Então, a pergunta é assim, o que que tem a ver é, a incidência, o surgimento de vulcões com relação às bordas das placas tectônicas? Alguém gostaria de responder? O que, que tem a ver, ó, esse monte de vulcão aqui, ó, que tem no mapa, essas bolinhas vermelhas, com, assim, qual é uma coincidência só que tem um monte de vulcão entre as bordas das placas tectônicas? Isso é coincidência ou tem alguma relação tectônica? Tem uma relação. Acho que, tipo Seria. assim, elas sobem uma sobe em cima da outra. Exatamente, é isso aqui, ó. A formação de um vulcão, a maioria dos vulcões são formados por esse tipo de formação aqui das placas tectônicas. Aqui é uma borda de uma placa, certo? O canto dela, a margem dela. Aqui é outra borda. Quando elas se chocam, essas bordas elas vão fazer com que uma possa ser consumida aqui pelo magma. Ó. Uma das rochas vai por baixo, vai entrar em contato com o magma. Ela vai pegar fogo, ela vai explodir e gerar uma erupção vulcânica nessa cordilheira aqui, ó. Então, pode acontecer em várias partes do planeta quando as placas se chocam, entendeu? Então, qual a relação entre vulcão e as bordas das placas tectônicas? Que as bordas é onde tem a maior atividade de tectonismo ou de vulcanismo. Ó. Olha aqui, ó, olha as bordas aqui, ó, das placas no Pacífico, onde tem maior quantidade de vulcões, ó. Entende? Então esses vulcões surgem justamente por quê? Por causa do encontro ou da separação das placas tectônicas, certo? Então quando a gente entra nesse assunto aqui de placas tectônicas, vulcanismo, tectonismo, tem que sempre lembrar o que, que tem embaixo da crosta terrestre é o magma. Ele está sempre flutuando ali. E as placas tectônicas se movimentam. Elas nunca estão Ô, professor, estáticas, paradas. Oi? como é que é? As placas tectônicas são um magma frio? Exatamente. É o magma frio, são rochas que estavam no estado líquido, né? E aí que estavam e elas resfriaram. Quando elas esfriam e ficam na temperatura ambiente, você vê que a rocha ela é sólida. Pega uma rocha e tenta derreter ela. Você não consegue.
Tenta fazer esse teste um dia. Fala pro seu pai, pro sua mãe, vamos fazer um teste, tentar derreter uma rocha. Eles já sabem que não, na prática, ele já sabe que não vai conseguir. Nem se você pegar o maçarico, sabe o que é maçarico? Que tem um Sim. ferro com a ponta de fogo, ficar o dia inteiro em cima da rocha, ele não vai atingir uma temperatura que chega a derreter a rocha. Tem que ser mais de 1000 graus Celsius para derreter uma rocha, entendeu? Você, vou pegar vários. Tem alguns minerais que dá para derreter, por exemplo, o chumbo, o alumínio, que é um tipo de mineral também, que é um metal, dá para derreter sim, mas se for uma rocha, geralmente dessas que nós temos aqui, o granito, ou é muito difícil, entendeu? Mas quem estava falando, desculpa, eu cortei. Alguém falou alguma coisa? Oi? Não? Então tá. Então, o que nós podemos observar então? Eu não gosto de respostas prontas, tá? Eu gosto de entendimento. Entenderam que nas bordas das placas tectônicas é onde acontecem os maiores movimentos do tectonismo, os maiores movimentos dessas placas. Eu já dei esse exemplo, não sei se eu falei para isso para vocês já. Imagine duas balsas, certo? Balsas são feitas assim, ou de ferro ou de madeira. Mas pensa duas balsas quadradas assim de madeira. E aí, eu falo isso quando eu estou em sala de aula, é mais fácil. Imagine que tem a turma ali do sexto ano 1, ali do outro lado tem o sexto ano 2, vamos dizer assim. Aí o sexto ano 1 está numa balsa, o sexto ano 2 está na outra balsa. Estão flutuando numa lagoa. Aí o que acontece? Uma está indo em direção à outra. Quando as balsas se chocarem, vai bater assim. Quem, quem estiver no meio da balsa vai estar mais protegido, ou quem estiver na borda da balsa vai estar mais protegido? O que vocês No acham? meio. Quem estiver no meio, né? Quem estiver perto da borda provavelmente vai cair, ele não vai, que vai balançar, né? Agora, quem está lá no meio está mais equilibrado, sofre menos impacto. É exatamente isso que acontece com as placas tectônicas. O Brasil tá bem no meião aqui, ó, tá vendo? Da placa. Tá bem no meio. Então, se acontece um terremoto aqui na Cordilheira dos Andes, nesse encontro de placas, o Brasil tá longe ainda. Já aconteceu ano passado, ou retrasado, se não me engano, que aqui em Florianópolis, teve um resto ali, um leve tremor, que foi ocasionado, na verdade, por essas bordas aqui, ó, da placa tectônica. Deixa eu receber alguém ali, peraí. Aí. A- que foi provocado pela placa tectônica aqui do Oceano Atlântico, ó. A placa sul-americana e da África, aqui no meio do Oceano Atlântico, onde se forma a cadeia mesoatlântica. Aqui elas se separam. A placa sul-americana vai para oeste e a africana vai para leste. Então elas estão abrindo, certo? Estão se separando. Se ela se separa, vai abrindo, o que vai sair do fundo? Se elas estão abrindo, o que está saindo? O magma? O magma. Se o magma sai, entra em contato com a água do oceano, o que ele vai virar? Vai se transformar Rocha. numa rocha. E essa rocha vai se acumulando, e no fundo do Oceano Atlântico tem uma cadeia de vulcões e de montanhas, sabia? É a chamada cadeia mesoatlântica. Ela parece uma espinha dorsal aqui, ó, no fundo do Oceano Atlântico. E foi por isso que eles descobriram as placas tectônicas, sabia? Os americanos tinham navios que tinham sonares, esses sonares emitem ondas sonoras para mapear o fundo de um oceano, por exemplo. E eles perceberam que tinha uma parte do oceano que tinha uma elevação lá no fundo do oceano. Eles falaram, mas como que apareceu essas montanhas no fundo do oceano? E acabaram descobrindo que estava saindo magma e formando aquelas montanhas. Aí eles viram assim, bom, eles fizeram vários estudos e chegaram à teoria das placas tectônicas, que quando existem as rachaduras na crosta terrestre, o magma vai sair,
ou quando uma placa se choca com a outra, limite convergente, ele pode formar vulcões e montanhas. Então, voltando a falar, esses são agentes internos, certo? Quais são os agentes de formação do relevo? São agentes internos, que são tectonismo, que é a relação entre as placas tectônicas, o vulcanismo, que forma vulcões, erupções vulcânicas, a lava que sai do vulcão. Quando o magma sai do vulcão, ele é chamado de lava, certo? E aí solidifica, vira rocha, forma montanhas, planaltos também. E também tem o vulcanismo e os terremotos. Terremotos também de são formas de agentes internos. Terremotos causam rachaduras, eles causam fissuras, eles separam, muitas vezes podem separar continentes inteiros até, certo? Mas o professor, lava e magma não é a mesma coisa? Tecnicamente, sim, é o mesmo produto. Porém, eles têm nomes diferenciados pela localização deles. A lava, ela é aquela que, quando o magma está fora do vulcão, assim que ele sai do cone vulcânico ali, ou assim que ele sai para a superfície, o magma ele se torna esse nome técnico que é lava, né? Ou mais popular, na verdade. Se você chegar em muitas pessoas e fazer uma entrevista, chega assim, olá, você sabe o que é magma? A pessoa fala assim, ah, deve ser a tia da Gégida, sei lá, né? Enfim, tem gente que não sabe o que que é magma. Quem estuda sabe, quem está na escola. Aí as pessoas que há muito tempo não estudam mais, elas esquecem, entendeu? Não estudam geografia, ciências ali, elas esquecem. Quem está na escola lembra. Aí se você chegar na pessoa e falar, você sabe o que é magma? Não. Aí você fala assim, você já viu algum vídeo que mostra o magma? Eles vão falar, não. E lava? A lava eu já vi. É a mesma coisa, só que é o magma que saiu do vulcão, entendeu? Então, tem gente até que fala errado. Eu ia às vezes na escola, dando aula sobre isso, tinha aluno que falava assim, professor, a larva do vulcão. Eu falei, larva? Que larva é essa? É um bichinho? É um bigatinho que está saindo de lá? Porque as pessoas falam, alguns falam errado, não é larva com R, é Lava, é lava, certo? Vamos lá. A terceira questão aqui, com base na ilustração da página 16, no planisfera acima, cite um exemplo de continentes ou placas que se separam, além da América do Sul e da África. Outro exemplo de continentes que se juntaram. Então, nós temos exemplos aqui, ó. Se você observar, aqui nesse mapa não tem a orientação aqui, a setinha, deve estar no outro mapa, lá da página 16. Mas, por exemplo, quando você olha o mapa e vê a direção da seta, se uma está uma direção à outra oposta, direção opostas, ela está se afastando. Se estão em direções comuns, elas estão se chocando. E tem algumas que estão em direção assim, ó, de leste, de norte para sul. No caso aqui, por exemplo, da placa de San Andreas aqui, ó, da Califórnia. Já assistiram aquele filme Terremoto, A Falha de San Andreas? San Andreas. Quem que já assistiu? Nunca assisti, nunca nem vi. Eu já assisti. Não. É aquele filme que tem o The Rock, aquele fortão lá, sabe? O Dwayne, sei lá o Ah, eu nome já dele. assisti. Ah, que ele É, faz um monte de filme de ação? ele faz aquele filme Velozes e Furiosos, aquele cara, aquele morenão É, fortão assim. Dwayne eu Johnson acho é que ele o The fez Rock. aquele filme de tsunami, não fez? É o único Tsunami? filme que eu assisti dele. Eu não É, não é lembro, tsunami mas que você fala? eu acho que ele fez alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas não sei se é tsunami, não. Oi? Eu já É, assisti muito aconteceu. filme na minha vida, não sei te dizer se eu já assisti O filme. nome do filme é bem legal aquele filme, chama Terremoto, Falha de San Andreas. San Andreas, que é nos Estados Unidos aqui, ó. Que falha que ele tá falando, tá vendo aqui, ó? Na Califórnia, nos Estados Unidos, no estado dos Estados Unidos da Califórnia, existe uma falha tectônica. Essa falha é justamente por causa dessas bordas dessas placas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Elas estão no movimento mais ou menos assim. Vocês estão vendo minha mão aí?
Não sei se está vendo. É um movimento vertical, assim, de norte para sul. Então, elas são placas que elas não estão nem se afastando assim uma da outra e nem se chocando. Elas estão deslizando lateralmente, é como se estivesse se arrastando uma na outra, assim, sabe? Isso que é a falha de San Andreas, que Ô, cria professor, pode dar terremotos terríveis. Já aconteceu, inclusive em Los Angeles, na Califórnia, terremotos assim muito fortes. Oi. por acaso você tá cantando? Porque esse microfone que você tá usando parece aqueles de música que as pessoas vão gravar. Então escuta bem assim, ó. Ah, that is time to walk to the way. Ouviu aí? O eco? Sim. Então, eu não sei cantar muito bem não, mas esse microfone é um condensador, serve também para gravar música, mas eu comprei para gravar vídeos, né? E também eu também estou fazendo um curso de locução. Então, daqui a alguns dias, alguns meses, talvez, eu já me formo em outra profissão que é para locutor publicitário. Então, eu vou fazer aquelas locuções, sabe, de vídeos. Sabe quando passa uma propaganda na TV lá, assim, falando sobre um determinado produto? Aí eu vou fazer esse tipo de locuções também, ok? Por Ah, exemplo, você quer ser famoso, youtuber? Não, não que eu queira ser famoso, eu gosto de fazer as coisas, de inventar, sabe? Ah, Trabalhar, coisas diferentes, assim. Não que eu queira, que eu sou metido querer me aparecer. Isso o aí professor vai é ser uma tipo. consequência, né? O professor vai ser tipo assim, ó. É aqueles locutor que faz aquelas propagandas de detergente, ovo. É, quando Pois bem. aparece bancos, assim, Banco Sim. Bradesco, o seu banco, aquelas coisas assim, sabe? Mas tem muita coisa, muito trabalho nessa área. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto aqui. Então, assim, ó, o que que vocês entenderam, aliás, o que que vocês tiveram de dúvida sobre os agentes internos, ou seja, aqueles que vêm de dentro, ó, tsunami, viram sobre tsunamis, como que eles se formam? Tsunami que tem um- uma fissura, tem um terremoto no fundo do oceano, que é chamado maremoto, e aí eles desloca essa, ela faz uma grande onda ali que na verdade ela só vai aparecer quando ela chegar na costa litorânea, entendeu? Porque ela carrega muita energia nessa água e quem estiver no oceano não sente. Se tivesse um barco aqui no meio do oceano e acontecer um tsunami, ele não vai sentir nada, porque, digamos assim, o deslocamento dessa água, ele é muito grande, sabe? Ele não forma uma onda gigante no meio do oceano, ele vai formar essa onda gigante quando ele encontrar a quebra, a zona de quebra aqui, ó. Já viu aquelas ondas que chegam que os surfistas pegam e faz uma curva assim, ela faz um tubo? sim. É porque a energia que vem das ondas, ela se quebra. Por isso que chama a zona de quebra das ondas. Ela quebra, é como se fosse. Oi? Em filme sempre é assim, essas ondas. Sim, elas formam sempre um tubo, assim, né? Esse formato de, digamos assim, de tubo mesmo. Por quê? Ô, Porque é mais ou professor, menos. Só terminar isso aqui. Por que que acontece? Quando tem aliás, a formação das ondas, naturalmente, a maioria das ondas são formadas pelo vento. Então elas criam um movimento assim cíclico, como se fossem células de energia redondas, assim, sabe? E aí, quando chega numa área mais rasa da praia, esse ciclo se quebra, que é por isso que é a zona de quebra das ondas, entende? E aí formam esses tubos aqui, ó. Mas pode falar quem estava falando ali antes? Ô, professor, pode falar a pessoa que eu queria perguntar, mas eu queria perguntar uma coisinha depois. Sim, pode perguntar. Quem que falou Ué, antes mas da. não é a Ana que ia falar? Eu não ouvi, não sei quem que era. Mas pode falar quem tá. ô, Estamos. professor, Ah, no dia que eu fui fazer essa atividade sobre terremoto, né, maremoto, essas coisas, eu pesquisei os piores tsunamis que aconteceram já. E, tipo, nossa, tem uns que foi feio. os tsunamis, eles têm digamos assim, eles podem ser mais leves ou podem ser mais fatais, inclusive. Depende muito do início dele, né? Ou seja, depende muito também da proximidade da costa litorânea. Quanto mais próximo da costa,
mais estragos provavelmente ele vai formar. Porém, depende também da magnitude, né, da força que vai ter o maremoto, certo? Quanto mais, ó, tem aquela ideia lá do epicentro e do hipocentro, né? O hipocentro é onde ele sai ali, o começo dele, dentro da crosta ali. E o epicentro é mais ou menos onde ele começa na superfície ali. Então, assim, se o epicentro dele, né, quanto mais o epicentro dele for próximo da cidade, pior. Então, ele tem que ser, quanto mais longe ele for, assim, lá no oceano, no meio do oceano, aí é menos pior, digamos assim. Ele tem que ser mais afastado da cidade. Fale, quem ia falar outra pessoa? Era eu. Oi. Professor, pode dar aqui tsunami no Brasil? Se pode acontecer, É. não, horário é até as 8h45, alguém falou ali. Geralmente, o tsunami, ele acontece em áreas que são mais próximas das bordas das placas, lembra? E o Brasil está mais afastado das bordas. Então, dificilmente o Brasil vai sofrer, porque ele está bem longe. O único mar que pode alcançar o Brasil é o Oceano Atlântico. Claro, digamos assim, mais naturalmente, assim, de um tsunami, né? Porque é quase impossível do Oceano Pacífico ultrapassar a Cordilheira dos Andes, que tem áreas com 7.000 metros, quase 7.000 metros de altitude. Tem que ser uma onda com mais de 7.000 metros e teria que ter muita água para chegar até no Brasil, se fosse pelo Pacífico, do lado oeste, que eu digo. Então seria mais fácil, é óbvio, que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e receber um tsunami do Atlântico. Mas para acontecer no Brasil, digamos assim, o que que... Tá vendo o desenho aqui? Peraí. O que teria que acontecer? O mais fácil de acontecer seria essa placa aqui, ó, do Oceano Atlântico, que está o Brasil, essa borda dessa placa, ela ter uma formação de um grande maremoto, e esse maremoto, mas muito forte mesmo. Tipo, hoje o mais forte que já teve de terremoto foi 9,8 na escala Richter. 9,8. Teria que ter um maremoto, eu acho que o dobro disso, que nunca aconteceu, coisa de 18 pontos na escala Richter, que seria o dobro. E aí essa água aí sim ia chegar no Brasil e causar alguns estragos no litoral, certo? Então temos que, claro, o Brasil está livre de tsunami? Não está livre, mas ele está, assim, é improvável que aconteça, a não ser que também venha um meteoro, um grande meteoro e caia no oceano. Aí é um tsunami diferenciado, que veio formado externamente, tá? Ah, Vamos lá? porque, tipo, Pode aí falar. aconteceu o ciclone e ninguém esperava, né? O ciclone é tipo um furacão, não é? Sim, o ciclone, apesar que o ciclone que acontece, ele só recebe esse nome porque ele tem uma força, uma velocidade maior dos ventos, mas geralmente acontece no sul do Brasil alguns ciclones já. Só que às vezes eles são chamados de ciclone extratropicais, porque eles estão fora da área tropical, geralmente. Ô, São professor, áreas de alta pressão, por causa das partes mais frias da atmosfera. Oi. tem uma grande diferença, eu acho, né, sobre ciclone e furacão, porque, tipo, furacão, ele basicamente, não só como ele vai, como ele deixa muito mais estrago do que uma ventania forte, não? Não, isso depende da localização que acontece. Geralmente, assim, furacão, geralmente eles dão esse nome para furacão na região ali do hemisfério norte, onde fica o Oceano Atlântico, onde pega muito a região do Caribe. Ele recebe esse nome de furacão. Lá na Ásia, na região do Japão, na região ali da Indonésia, região asiática, ele recebe o nome de tufão. Eu vou falar de tufão, é a mesma coisa que furacão. E a mesma coisa que no sul, no hemisfério sul, eles chamam de ciclone. O que acontece? A diferença é a origem dele, né, a localização, e muitas vezes é o grau de magnitude que ele tem, o grau de força que ele tem. Então, os mais comuns que acontecem são
no hemisfério norte mesmo, que são ali nas regiões do Caribe, por exemplo. Tava acontecendo, se eu não me engano, agora, o furacão Isaías, se eu não me engano, que estava acontecendo ali, ia chegar até nos Estados Unidos, Nova York e tal. Então, assim, furacões, ciclones e tufões, eles são a mesma coisa, é a movimentação do vento. A gente vai estudar, tá? Fica tranquilo, a gente vai estudar a atmosfera, climas e isso aí, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Ô, Deixa eu só. professor, Oi, o pode falar. furacão Isaías ele tinha várias rotas possíveis, né? Não entendi, tinha várias altas? Várias rotas possíveis por onde ele podia passar. Porque, na verdade, assim, quando você vê a direção do vento, geralmente ela vai continuar naquela direção. Se ela está indo para o Nordeste, ela vai para o Nordeste. Dificilmente ela muda. Mas, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, no caso aqui do sul do Brasil, com o ciclone bomba, é que esse nome primeiro de ciclone bomba, porque ele dá uma sucção, ele dá uma elevação do ar muito rápida. E aí gera como se fosse uma bomba, sabe? Ele é muito rápido a pressão do ar que passa ali, porque é uma chamada baixa pressão. Então, o que acontece? Para ele mudar de direção, tem que ter uma outra influência de uma outra massa de ar. Então, a massa de ar frio, por exemplo, que é mais pesada, ela encontra a massa de ar quente, ela vai empurrar essa massa de ar e pode carregar para outro lado. Isso pode acontecer. Engraçado, né? Mas a própria natureza pode salvar um país, né, de um ciclone, de um furacão, empurrando essa massa de ar para o outro lado. Deixa eu só terminar aqui de corrigir a página 35. Algum lugar tem que ser atingido, né? Geralmente as ilhas sofrem bastante porque estão próximas do oceano, estão dentro do oceano, né? Vamos lá, só para finalizar. Explique como ocorrem os terremotos e quais são os fatores físicos que provocam os abalos sísmicos. Se alguém quiser printar a tela aí, sabe, dar o print da tela, para pegar e depois corrigir em casa, tá aí também, ó. Professor, eu acho que eu fiz essas Tirei o print. questões aí que o professor tá falando. Dessa última semana agora ou da outra anterior? Essa é Não anterior. sei. Essa é do mês de julho, lá desde o dia 1 que eu liberei. Dia 2, aliás. Nossa senhora. Então, assim, ó, terremotos Posso pegar acontecem. pra falar o que eu falei? Deixa eu Posso só falar? corrigir, senão não vai dar tempo, Posso não tá acabando falar a a minha aula. resposta? Deixa eu só corrigir antes para fechar aqui e depois vocês falam, tá? Senão não vai dar tempo, ó. Então, os terremotos basicamente se formam quando existe um encontro, o contato, aliás, entre placas tectônicas, que aí ele vai gerar uma energia ali, geralmente entre as bordas dessas placas, ou quando elas se afastam ou se chocam, entendeu? E eles fazem um movimento da crosta. Então, o terremoto necessariamente tem que ter um movimento, tem que ter um tremor da crosta terrestre. Assim que eles são formados e aí gerados os abalos sísmicos. Quando você ouvir falar abalo sísmico, é uma onda de energia que vem dos sismos que estão no início ali do terremoto. Explica a diferença entre epicentro e hipocentro. É exatamente ali, ó. O hipocentro é lá onde começa a formação de um terremoto ou maremoto. E o epicentro é quando ele está ali na superfície, quando ele aparece na superfície da crosta terrestre. Então a diferença, hipocentro, onde começa, onde ele inicia. E o epicentro, já vocês vão ouvir isso aí na TV, o epicentro, um terremoto. O que é o epicentro? É a parte que apareceu ali na superfície terrestre. Eu já ouvi isso. Então. 3. Discorra sobre como se formam os tsunamis. Já falei sobre isso. Tem um maremoto, ele movimenta a onda do mar, a água do mar. Quando ela chega na costa litorânea, quando ela chega no litoral, ela vai criar uma grande quebra dessa onda e gerando problemas maiores, né, para os seres humanos. 4. Comente os motivos que fazem com que os tsunamis sejam mais temidos do que terremotos em países desenvolvidos como o Japão. Motivos, o que seria principalmente motivo?
porque alguns países não têm muito espaço, e eles constroem onde tem espaço, que é no litoral, onde é mais baixo, geralmente. E o Japão O tem muito... Japão tem muito. Nossa, Nossa, minha voz tá minha dando voz eco. tá dando eco. Sim, tô escutando, tá dando eco mesmo. Eu acho que é porque alguém tá aberto o microfone, não sei. Tá, enfim. Então, assim, países que têm muitas cidades, muita urbanização próximo do litoral e sofrem com tsunami, eles têm muito mais medo realmente disso, por quê? Justamente porque tem muita população e pode ser afetada por isso, certo? Então é mais difícil de controlar isso. Questão 5 e última, por que podemos dizer que uma erupção vulcânica é um fenômeno ao mesmo tempo fascinante e assustador? Isso é meio pessoal, mas por quê? Fascinante é porque é interessante de se ver, né? Aquele fogo saindo de dentro da terra ali, e assustador porque realmente pode levar muitas pessoas a morrerem, tanto com a fumaça, com as cinzas. Já ouviu falar do vulcão que deu na Guatemala no passado, retrasado, não me lembro, que muitas pessoas viraram pedra porque respiraram e receberam as cinzas do vulcão, elas viraram pedra, literalmente. Então isso pode acontecer, tá? Então, muito cuidado quando você vê um vulcão, não fique olhando muito, é melhor você ir mais longe possível. Bom, então essas aqui foram as questões, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só chamar lá nas mensagens, tá? Do Positivo On. Aqui na mensagem, é só falar comigo. Ok, pessoal? Então, assim, quem quiser sair, tá liberado. Tchau, Nossa, tem tanta coisa professor. no chat que eu nem vi. Vocês devem estar conversando, né? Né? Olha lá, Olha lá, olha lá. Não, é porque a Manu, eu coloquei ali porque a Manu, ela tava querendo sair. Daí eu falei pra ela que era pra esperar. Esperar não, Tava né? acabando. Deixar o professor explicar. Queria que tivesse 2 horas de aula, que ia ser mais fácil de explicar tudo, e a gente poderia fazer depois um